Olá, aluno, tudo bem? E aí, fez as atividades? Leu o texto? Vamos continuar agora com a nossa aula de História. Lembra que eu fiquei de voltar um pouquinho para falar sobre os trabalhadores e o tempo do relógio? Então, olha só. Vamos lá, vou repetir o que nós vimos no final da última aula. Com o surgimento das fábricas, o relógio se tornou um objeto bastante utilizado. Os relógios eram importantes para organizar a rotina de trabalho dos operários, pois o tempo de trabalho e o de descanso eram controlados pelos donos das fábricas. Então você tinha que trabalhar no seu horário certo, tinha que folgar no horário, tinha um pequeno tempo para descanso. Era um trabalho muito forçado e cansativo. Conheça as transformações ocorridas na Inglaterra a partir de 1750, com a Revolução Industrial, quando o modo de vida dos operários que trabalhavam em fábricas de tecidos. Quanto ao modo de vida. Então aqui você vê que antes do surgimento das fábricas, as pessoas trabalhavam em casa ou em oficinas e definiam o tempo de trabalho da produção dos objetos. Depois de vender os produtos, esses trabalhadores ficavam com o valor cobrado. Então eles definiam o tempo que iam trabalhar, o valor, e o que eles vendiam eram deles, Com o surgimento das fábricas, os operários passaram a receber um salário pela função que realizavam. O dono da fábrica pagava de acordo com o tempo trabalhado pelo operário e definia o tempo de trabalho e o valor do salário. Dessa forma, a contagem do tempo era muito importante para os trabalhadores e para o dono da fábrica. Vê aqui o empresário pagando o salário do trabalhador, que antes ele fazia o serviço dele em casa. Agora ele trabalha para o empresário. Os operários moravam em casas pouco ventiladas e iluminadas, com pouca ventilação e iluminação, em bairros próximos à fábrica onde trabalhavam. Tá vendo só? As fábricas e as casas. Olha o relógio controlando o tempo. Com o salário que recebiam, não podiam pagar por uma moradia mais confortável. A poluição do ar causada pelas fábricas provocava doença em muitas pessoas. Então você vê aqui as casas, umas coladas às outras, próximas das chaminés das fábricas, muito poluído, tá vendo só? Vamos lá, continuando na página 9. Isso a gente viu no final da aula passada. Aqui tem a seção Saiba Mais. É de 1335 o registro do primeiro relógio mecânico de que se tem notícia. A partir de 1600, muitos relógios foram colocados no alto de torres e de igrejas das cidades inglesas para que a população não perdesse a hora. Algum tempo depois surgiram os relógios de bolso, mas como eram muito caros, nem todas as pessoas podiam comprá-los. Não são relógios de bolso. Agora temos relógios de pulso, Os relógios de bolso se tornaram populares há cerca de 200 anos. Contudo, atualmente é muito raro encontrar pessoas que usam esse tipo de relógio hoje em dia. No passado, ter um relógio era símbolo de riqueza e de uma boa posição na sociedade. Aqui você tem um exemplo de um relógio de bolso, E aqui um relógio em uma das torres da igreja, em St. Paul, em Londres, na Inglaterra. Mais uma curiosidade. Em algumas sociedades não industrializadas, ou seja, onde a indústria ainda não detém o poder, o controle das pessoas, ou seja, em que não há fábricas, o tempo é medido de forma diferente. É percebido por meio da observação da natureza e as tarefas diárias. São organizadas conforme as mudanças naturais no decorrer do dia, como o nascer e o pôr do sol. Uma curiosidade, no passado, em Madagascar é um país do continente africano, meia hora equivalia a um cozimento de arroz, enquanto um momentinho era o mesmo que um fritar de gafanhoto. Curioso, Vamos lá, continuando na página 10. Aí nós temos a atividade, explorando documentos.
Leia a imagem e sua referência e responda as questões. Você percebe que são crianças e mulheres. Que ambiente foi representado? O que você acha que é isso? Que funções parece desempenhar o homem, a mulher e as crianças representadas na ilustração? Então você vai ver que função cada um representa. Né? Então olha só, se você vê, é uma fábrica. Ele, eu acredito que pelas roupas dele, ele representa o dono da fábrica. E as crianças são os operários, assim como as mulheres também. Essa foto, essa ilustração, tem o título Crianças Trabalhando em Moinho, durante a Revolução Industrial. Leia este relato de um secretário de fábrica na Inglaterra, responsável pelas horas de trabalho dos operários. O texto é de aproximadamente 1770. Vou ler para vocês. Aqueles operários, entre colchetes, que chegam mais tarde do que a hora determinada, devem ser notificados. O que é notificar? Avisados por meio de um papel escrito. E se depois de repetidos sinais de desaprovação eles não chegam na hora devida, deve-se fazer um registro do tempo que deixaram de trabalhar e cortar a quantia, ou seja, o valor correspondente de seus salários na hora do pagamento. Então você vê que o tempo era muito importante para os empresários no início da Revolução Industrial. Mais uma atividade. Com base no texto que você leu, o que o secretário da fábrica deveria fazer em relação aos atrasos dos operários? De acordo com a época de registro do texto, por que era importante haver relógio nas fábricas? Lembra que nós vimos a importância dos relógios? Destaque as palavras relacionadas à Revolução Industrial. Você tem máquina, fábrica, telefone, carvão, operário, relógio, caneta e Inglaterra. Você vai marcar ou vai pintar somente as palavras que estão relacionadas à Revolução Industrial. Já no seu caderno, você vai fazer um curto resumo sobre o que foi a Revolução Industrial. Para essa produção escrita, você vai criar algumas ilustrações e use as palavras que você destacou na atividade anterior. Tá bom? Terceira questão. Marque X nas informações corretas sobre o início da industrialização. Com o surgimento das fábricas, as cidades receberam muitas pessoas que saíram do campo para trabalhar nas áreas urbanas. Está certo? As pessoas que moravam nas cidades não sofriam com a fumaça que saía das chaminés das fábricas. Certo? Nos bairros, os operários moravam em casas com pouco conforto, ventilação e iluminação. E aí? Você vai marcar somente as questões, as alternativas corretas. Vamos lá ver um pouquinho na página 12. Transformações na indústria. Desde a época da Revolução Industrial, as fábricas e o modo de produzir mercadorias passaram por mudanças. Uma dessas transformações ocorreu por volta de 1910, quando linhas de montagem foram criadas nas fábricas de automóveis. Nesse sistema, cada trabalhador é responsável por uma etapa da produção. Cada trabalhador vai fazer um tipo de serviço, ou apertar um parafuso, ou prender um pneu. Tá? Essa forma de produzir melhorou a qualidade dos produtos e aumentou a produção, sendo usada até a atualidade, tá? Se chama linha de montagem. Já no Brasil, as primeiras fábricas brasileiras foram construídas há aproximadamente 180 anos, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos donos de fábricas eram fazendeiros de café que enriqueceram com a produção agrícola e investiram parte do dinheiro na construção dessas outras instalações. As primeiras fábricas construídas foram as de tecido. Tempos depois, surgiram as fábricas que produziam alimentos
calçados e chapéus. Então aqui você tem a foto do interior de uma fábrica no Brasil em 1880, tá? Produção de tecido. Vamos lá para a página 13. Bem, nós vimos agora os operários das primeiras fábricas brasileiras. Para as fábricas funcionarem, era necessário haver um grande número de operários, as pessoas que vão trabalhar na fábrica. Muitos deles eram imigrantes, como os italianos, que saíam das fazendas de café brasileira em busca de uma vida melhor, e por isso buscavam emprego nas fábricas das cidades. Imigrantes portugueses, alemães, espanhóis e japoneses também se tornaram operários. E aí, como era o dia a dia desses trabalhadores brasileiros? A vida dos trabalhadores nas primeiras fábricas brasileiras não era fácil. Os operários, homens, mulheres e crianças, trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia em locais escuros, úmidos e sem ventilação, onde muitos acidentes ocorriam. Haviam castigos físicos para quem chegasse atrasado, não existiam períodos de férias e os salários eram tão baixos que os trabalhadores mal conseguiam pagar um aluguel e comprar alimentos e roupas. As crianças também trabalhavam para ajudar no sustento da família. A maioria delas não frequentava a escola, além de terem pouco tempo para brincar. Apesar de fazerem greve, que é greve, interrupção do trabalho de uma atividade, tá? Como forma de lutar por melhores condições, por aumento de salário e pelo fim do trabalho infantil, os trabalhadores só conquistaram alguns desses direitos vários anos mais tarde. Então aqui você tem a fábrica do Francesco Matarazzo, que foi um imigrante italiano de origem humilde que conseguiu construir várias fábricas. Na imagem, vemos um grupo de operários imigrantes, entre eles muitas crianças, em frente à tecelagem, que pertenciam a Matarazzo. Nessa época, o trabalho infantil, além de permitido, era muito usado, porque o salário das crianças era menor do que o dos adultos, o que era vantajoso para os donos da fábrica, né? Então, você vê aqui muitas crianças. Já pensou você trabalhando numa fábrica hoje em dia? Olha só, todas essas crianças trabalhavam nas fábricas. E de 14 a 16 horas, é muito tempo, né? Vamos ver mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma atividade, explorar documentos. Isso aqui é um quadro muito conhecido da artista Tarsila do Amaral, chamado Os Operários. Esse quadro de 1933, tá? Então você vê que são caras de pessoas muito tristes representando, e por trás você tem chaminés de fábricas, né? E é formado por pessoas de diversas etnias. Tem asiáticos, portugueses, italianos, africanos, japoneses, e brasileiros, né? De acordo com a sua leitura, responda as perguntas. Quem produziu a obra? Quando foi produzida? E onde pode ser encontrada? Então, aqui você tem, olha. A artista foi Tarsila do Amaral, se chama Os Operários, foi produzida no ano de 1933 e pode ser visto no Palácio Boa Vista, em São Paulo. Quem são e onde estão as pessoas representadas na obra? Quem são? São os operários. Onde eles estão? Frente a uma fábrica. Quais são as características físicas das pessoas representadas? Então, olha só, você vê que são pessoas de diversas etnias, né? São vários imigrantes brasileiros, todos aqui representados na imagem desse quadro. Bem, gente, nós vamos ficar por aqui na página 14, tá? Façam as atividades, não deixem de realizar nenhuma atividade, faça uma releitura de tudo que você viu e aprendeu. Então a gente encerra hoje aqui. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.